Meus irmãos, nós vamos voltar a nossa atenção agora, mais uma vez, para o livro de Atos. Eu estava ali muito grato, passando nos corredores, num momento e outro, vendo que alguns irmãos já estavam abertos na passagem de hoje. Vocês estão ligados com aquilo que está acontecendo com a nossa igreja. Fico muito feliz com isso. Então, portanto, como alguns já sabem, contar aos demais, Atos capítulo 3 é o nosso texto de hoje, onde nós vamos percorrer dos versículos 1 até o versículo 10. Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Nas mensagens anteriores, no capítulo 1, por exemplo, nós vimos os últimos momentos desses 40 dias nos quais Jesus esteve com seus discípulos depois da ressurreição. Naqueles momentos ele prometeu o derramamento do Espírito para revestimento de poder este que era para a proclamação do Evangelho. Tudo isso nós exploramos, expomos, percorremos nas nossas mensagens anteriores. Assim ele iria, meus irmãos, enviar aos discípulos, e a mim e a você também, como testemunhas, a partir de Jerusalém, e como diz o texto tão conhecido, até os confins da terra. Foi muito edificante ver ontem, no aniversário da Meva, uma apresentação final que os irmãos fizeram cantando um pequeno cântico, um refrão praticamente, em várias línguas, percorrendo desde lá das origens do cristianismo até chegar no público-alvo, missionário desta missão, que são os povos indígenas. E vimos ali em 4, 5 idiomas, dialetos indígenas, o mesmo cântico sendo cantado. Essa é a ideia de Jerusalém e até os confins da terra. No capítulo 2, irmãos, o Espírito é derramado, a igreja cresce imediatamente. E aí nós já vimos que essa igreja que rapidamente cresceu, recorreu aos elementos básicos para cuidar e discipular mais de 3.000 novos convertidos. Nós reforçamos na última mensagem que esta igreja não recorreu a métodos mirabolantes, não recorreu a estratégias, não foi até Atenas ou Roma ou Alexandria, os grandes centros pensadores da época, descobrir qual era a última estratégia de administração. Não, eles recorreram à comunhão, à oração e especialmente à doutrina dos apóstolos. E assim, meus irmãos, apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Este é o tema do livro de Atos. Este é o tema que vamos percorrer até o último capítulo, o capítulo 28. No final do capítulo 2, contudo, nós vimos na semana passada exatamente sobre este viver básico da fé e que produzia qualidade de vida espiritual. No último versículo, irmãos, o versículo 47, nós vimos como isso era respondido pelo Senhor, com ele acrescentar à igreja, dia após dia, os que iam sendo salvos. O texto, o nosso entendimento, faz uma ligação direta da qualidade espiritual que a igreja tinha com este resultado. Não que este resultado produzisse diretamente o crescimento, mas que Deus se aprazia de aumentar o número daquela igreja, porque sabia que ali os seus iriam ser bem cuidados. É verdade, meus irmãos, que esta era a única igreja existente. Mas Deus proporcionou pelos apóstolos que essa igreja seguisse, vamos dizer assim, este modelo, esta fórmula de saúde bíblica, para servir inclusive para nós, hoje, 20 séculos depois, que nos mantenhamos neste fundamento, neste básico, nesta igreja ordinária, no sentido de não ser extraordinária, não ser fora do padrão, mas ser na ordem que Deus assim tinha planejado. No nosso texto de hoje, meus irmãos, vamos ver como os apóstolos respondem às circunstâncias que começam a acontecer ao seu redor, hoje em particular na vida de um homem, e como isso levará a novas oportunidades de proclamação e de crescimento da igreja. Hoje, a palavra de Deus nos ensinará o seguinte: o progresso da igreja se consolida respondendo às necessidades das pessoas. O progresso da igreja se consolida respondendo às necessidades das pessoas. E iniciando o nosso texto de hoje, meus irmãos, eu quero chamar você, então, para
o capítulo 3, onde nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Vamos ler o resto à medida que continuarmos na nossa exposição, ok? Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Olha para a direita, olha para a esquerda. Se alguém estiver sem uma Bíblia, chama junto. Oferece a sua Bíblia, o seu tablet, o seu iPhone 15, eu sei lá o que você tem na sua mão. Ou seu Samsung 2 também, né? No outro extremo. Ok, irmãos? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Até aí. Esse trecho, meus irmãos, nos ensinará nessa noite o seguinte: no progresso da igreja, ela será confrontada com as situações de vida das pessoas. No progresso da igreja, ela será confrontada com as situações de vida das pessoas. O nosso texto começa, neste verso 1, com Pedro e João subindo ao templo de Jerusalém. Esse, meus irmãos, é o mesmo templo que foi construído, foi erguido nos dias de Esdras e Neemias. Aliás, 2 livros que nós já expomos desta igreja. Mas esse templo foi reformado aproximadamente um século antes de Cristo pelo governante chamado Herodes o Grande, que é claro que não é o Herodes dos dias de Jesus, é um antecessor dele. Pedro e João vinham se destacando como uma dupla constante dentro do colégio apostólico. Eles já vinham juntos do negócio da pesca, mesmo antes de Jesus os chamar. Eles dois também foram os responsáveis por preparar a última Páscoa para Jesus, está em Lucas capítulo 22, versículo 8. Foram também, inclusive, os dois que correm ao túmulo de Jesus, ao serem informados pelas mulheres que o túmulo estava vazio. Eles correm até lá, está em João capítulo 20, versículos 3 e 4, e se não me engano, chega a dizer que Pedro correu mais e chegou à frente ali para presenciar o túmulo vazio que o Senhor havia ressuscitado. Aqui no nosso texto, meus irmãos, é a primeira vez que nós vemos Pedro e João numa dupla ministerial. Isso vai acontecer outras vezes ao longo do livro. E o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam indo ao templo para orar às 3 da tarde, ou a hora 9, como é a medição da época, né? A contagem das horas na época. Historiadores, inclusive, afirmam, irmãos, que os judeus, a essa altura da sua religiosidade, tinham tradicionalmente 3 momentos de oração, 3 horas de oração. 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Um parênteses aqui, eu acho interessante isso, meus irmãos, porque muitos de nós reclamam da inconstância da sua vida de oração, não é verdade? Às vezes reclamam quando nós temos uma mensagem, quando você lê um livro, como que você se questiona da sua vida de oração. Talvez uma ótima estratégia, certo? Não tem nada como, está na Bíblia, tem que fazer. Não, apenas como uma estratégia pessoal, que você estabelecesse horas fixas no seu dia, certo? Todo dia, a tal hora, eu tenho um compromisso com Deus. Assim como você tem um compromisso com um prato de arroz e feijão por volta de meio-dia, meio-dia e meia, né? Não é verdade? Você não falta, olha aí. Assim como você tem um compromisso com o seu trabalho, um compromisso com a sua escola, né? E você quer chegar no horário, talvez uma ótima estratégia para nós, irmãos, era cada um pessoalmente, porque sua agenda é uma, minha é outra, não é verdade? Você estabelecesse um horário de encontro com Deus, para orar. Falar, Senhor, eu tenho 20 minutos aqui, e esses 20 minutos são todos teus. Pode parecer pouco, irmãos, mas talvez você possa revolucionar a sua vida de oração de pouco em pouco. Assim eram, meus irmãos, os discípulos. Eles mantiveram, interessantemente, né, o costume de ir ao templo, o costume judaico, certamente para manter a sua vida de oração ativa. Eles repetem os exemplos que nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, isto é, a igreja primitiva era uma igreja de oração. Nós vimos isso no capítulo 1, lembra? Estávamos juntos orando lá. Nós vimos no capítulo 2 a igreja orando e o Espírito Santo é derramado. E no capítulo 3, de novo, o tema da oração. É impossível, irmãos, você fechar os olhos ao fato de que Lucas está reforçando que esta igreja gostava de estar com Deus.
gostava de dialogar com Deus, gostava de estar na presença de Deus. E a escolha aqui do templo tem muito mais a ver com a questão de privacidade em um lugar de reverência, certo? Até hoje, se você for a Jerusalém, o que sobra do templo é apenas um paredão chamado Muro das Lamentações. Se você for até hoje, é um lugar onde as pessoas estão com privacidade, né? Estão ali cada um no seu cantinho, orando, né? Alguns, é claro, por motivos muito religiosos, mas é importante, mais uma dica dos apóstolos, você separar um tempo e um lugar onde você não seja incomodado, onde você não seja interrompido. Aliás, essa era a única razão porque Jesus orava nos montes. Ele não orava no monte porque estava mais perto de Deus. Ele não orava no monte porque era mais espiritual. Ele não orava nos montes por nenhum dos motivos que muitas igrejas hoje fazem verdadeiras excursões até os montes. Um camarada aqui de Roraima, uns meses atrás, botou um vídeo no Facebook que estava lá nos montes queimando... eu não sei o que ele estava queimando não, mas eram uns papeizinhos lá, porque nesses papéis estavam as mazelas, os problemas sociais de Boa Vista, e agora a coisa... Sabe o que aconteceu? Apenas papel queimado no alto do monte. Isso é neopentecostalice, irmãos, não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Jesus orava nos montes, porque o monte na época não tinha casa, se fosse hoje a classe média já tinha tomado conta dos montes, né? Feito condomínio, aquelas coisas bonitas e tal. Era privacidade para poder estar com o Pai. Talvez hoje em dia, como inclusive tem poucos montes aqui, você tem que ir para o meio do lavrado, né? Leva um guarda-sol, eu recomendo. Eles estavam orando. Um hábito que mantiveram. No verso 2, somos apresentados a terceira personagem da nossa narrativa, e ele é muito importante. Ele é um aleijado de nascença. Ser aleijado de nascença, irmãos, significava, no folclore religioso judaico, maldição. Esse homem nasceu amaldiçoado. Pior ainda, ele nasceu amaldiçoado por causa dos pecados dos pais. Lembra do texto? Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram ou se mancharam. Então, apesar que o profeta diz que não mais se dirá isso, isso manteve-se. Tanto que em determinado momento da vida de Jesus com os apóstolos, eles perguntam, Senhor, quem pecou para que este... Lembra disso? Apontando o problema físico, se não me engano, do cego de nascença, né? Então, havia isso no folclore religioso, e ele, com certeza, sofria desse estigma e até mesmo de um certo preconceito. Ele era levado, diz o texto, e colocado para pedir esmolas na porta do templo, que era chamada de Formosa. E isso acontecia, meus irmãos, todos os dias, por toda a sua vida, por mais de 40 anos. Por que eu sei disso? Porque no capítulo seguinte, capítulo 4, versículo 22, vai ser dito que esse homem tinha mais de 40 anos. Você já parou para pensar? Eu não fiz as contas, mas multiplica 40 vezes, vamos botar só 30, ninguém ia colocar uma criancinha talvez lá, a partir dos seus 10, 12 anos de vida. 30 vezes 365. Na verdade, 360 na contagem judaica, né? Os anos eram lunares. Mas é muito tempo. E dia após dia esse homem estava lá. Mas um detalhe nos escapa. Ele estava lá 3 vezes 360 dias do ministério de Jesus também. Jesus passou por esse homem, irmãos, diversas vezes, porque Jesus frequentava o templo. Eu fico pensando, meus irmãos, naquele que conhece todas as coisas. E passava por esse homem e olhava para ele dizendo assim, calma. O coração do nosso mestre com certeza se compungia, porque não é a hora de eu lhe curar. Porque vai chegar o dia em que eu vou usar a sua cura para a minha glória e para a proclamação do Evangelho. Eu tenho certeza, meus irmãos, que o nosso Senhor passava de coração apertado por esse homem a cada dia. Essa porta onde ele ficava, meus irmãos, era a porta Formosa, provavelmente porque ela era feita de bronze polido, que foi trazido de Corinto, e essa porta era a porta que dava acesso do pátio dos gentios para o pátio das mulheres. No verso 3, os três se encontram, Pedro, João e o aleijado. As duas realidades de vida colidem por um breve momento. Mas são realidades, meus irmãos, supostas, porque eles não se conhecem. De um lado, dois homens que são tomados por religiosos, porque na mentalidade do aleijado, eles eram mais dois judeus que estavam vindo ao templo para fazer o que todo judeu fazia no templo, buscar a Deus.
Do outro lado, um homem necessitado de ajuda. A vida religiosa dos judeus era muito ligada à questão de dar esmolas aos pobres e necessitados. Aquilo que iria acontecer aqui poderia parecer óbvio, poderia parecer que todo mundo já sabia o que ia acontecer. Pedro e João, de duas uma, ou iriam passar e ignorá-lo completamente, ou iriam parar, meter a mão na sua bolsa, né? Bolsa de couro que eles usavam naquela época para carregar algumas moedas, ia tirar talvez uma moeda de pequeno valor e daria a ele e a vida seguiria. Essas são as duas opções, que quem não conhecia a história, que quem não poderia pressupor nada, achava que iria acontecer. Mas antes disso, a verdadeira situação de Pedro e João é daqueles que receberam o Espírito, estavam presenciando milhares de pessoas se renderem ao Messias, a Jesus, o Salvador. Ou seja, aí que eu quero chegar, espero que eu esteja sendo claro. Pedro e João não eram como os outros milhares que passavam pela Porta Formosa naquele dia. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque as pessoas no mundo passam por mim e por você. E eu e você não somos como as dezenas, centenas ou milhares de pessoas que eles possam encontrar. Aqui estavam dois homens que, pela graça de Deus, poderiam ser usados para mudar a história deste homem, como realmente foram. Esta intensidade que viviam é como uma impossibilidade de não perceber aquele homem. Eles estavam, meus irmãos, em um momento espiritual tão especial que era impossível não ver a necessidade, a pobreza espiritual com que aquele homem estava diante deles. Não obstante, meus irmãos, nós que experimentamos do mesmo derramamento do Espírito, que somos a habitação do Espírito como Pedro e João, muitas vezes não percebemos as necessidades das pessoas ao nosso redor. Dessa vez, meus irmãos, Pedro e João, que assim como Jesus passaram por esse homem inúmeras vezes, agora eles não conseguem ignorar. Pedro e João, meus irmãos, certamente, quando estavam em Jerusalém, passavam por este homem 3 vezes por dia. Às 9, ao meio-dia e às 15 horas. Passavam por este homem 7 vezes por semana, 12 meses por ano. Mas agora as coisas estão diferentes. O discernimento espiritual de Pedro e João é outro. Eles são outros homens praticamente, porque foram transformados pelo derramamento do Espírito. Agora, a confrontação da situação de vida daquele homem bate diferente para Pedro e João. Eles vão agir, eles vão responder. Mas antes de nós falarmos sobre a resposta deles, alguns questionamentos, irmãos. Um missionário metodista chamado Daniel Niles disse o seguinte: evangelismo é nada mais do que um mendigo dizendo a outro mendigo onde achar pão. Mas a tristeza, meus irmãos, é quando o mendigo com o seu pão, eu e você, olhamos com desprezo e omissão para a situação daquele outro que ainda passa fome. Para usar uma outra ilustração bíblica, é quando eu e você que temos o tesouro em vasos de barro, guardamos, retemos, ocultamos daquele que está passando pobreza. Há uma necessidade de nós compreendermos, meus irmãos, que sendo eu e você a habitação do Espírito Santo, nós não podemos nos calar. Conta-se que um certo homem que era um grande opositor de George Whitefield foi visto correndo pelas ruas e alguém perguntou: fulano, para onde você está indo? Me foge agora o nome dele. E perguntaram: eu estou indo ouvir George Whitefield. E perguntaram: mas eu pensei que você era ateu, que você não acreditava em nada do que ele fala. Ele disse: claro, não acredito em nada do que ele fala. Então por que você está indo assisti-lo? Porque George Whitefield acredita. O poder, meus irmãos, que aquele homem tinha ao pregar, estava na convicção de que as pessoas ao seu redor eram necessitadas, precisavam de Deus, precisavam de salvação. Em outra ocasião, quando ele pregava, meus irmãos, na entrada, ou na saída, melhor dizendo, de uma mina de carvão, milhares de mineiros ao final do turno pararam e ele improvisou um púlpito de madeira em um lugar mais elevado. E ele começou a pregar, meus irmãos, e um a um, sulcos, os rostos pretos de fuligem de carvão, sulcos de lágrimas começaram a cortar os rostos daqueles homens que haviam saído do trabalho.
O meu ponto aqui, meus irmãos, de maneira nenhuma exaltar George Whitefield ou qualquer outra pessoa, é como você vê a necessidade da pessoa e você está com pão, com tesouro, e você diz, é só para mim. Não é possível. Mesmo que a pessoa que esteja à sua frente esteja com um carro caro, tenha um carro comissionado altíssimo, mesmo que for o presidente da República, ele precisa ser salvo da sua pobreza espiritual. E Pedro e João fazem isso. Porque apesar de serem confrontados com as situações da vida das pessoas, eles não se omitem. O texto vai continuar, meus irmãos, do versículo 4 ao versículo 8, e nós vamos ver a reação, que certamente você já conhece, que eles têm aquele homem que espera receber alguma coisa de suas partes. Vamos lá? Versículo 4 até o versículo 8, junto à igreja, diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Após ser confrontado com as situações de vida das pessoas, no progresso da igreja, a igreja, não pode deixar de responder às situações de vida das pessoas. Pastor, isso é claro. Será? Será que é tão claro assim? Será que nós percebemos, irmãos, o quão possível é mudar a vida de uma pessoa apenas por se importar com o que ela está passando espiritualmente? Porque diante do pedido do aleijado, Pedro e João não ignoram o homem, como eu disse, que possivelmente haviam visto tantas e tantas vezes no mesmo lugar. O verso 4 basicamente marca o trocar de olhares entre o homem e os apóstolos. Eles olham bem para o homem e dizem, olhe para nós. Eles chamam a atenção deste homem. O verso 5 diz que o homem olhou para eles com atenção, demonstrando que o pedido de Pedro e de João funcionou. Mas ele fez isso, irmãos, o texto explica, esperando receber deles alguma coisa. É interessante, meus irmãos, que na situação que nós estamos vivendo no nosso estado, isso não é tão difícil que já tenha acontecido com você alguma vez. Você parou para perguntar para alguém que estava necessitado, pedindo ajuda, disse, amigo, e ele fixa os olhos em você. É interessante, é claro que essas pessoas, e o aleijado não é diferente, como o texto diz, esperavam receber alguma coisa. Esperavam receber uma moeda que fosse, uma pequena moeda de cobre, de menor valor possível, porque ele sabia, ou ele estava ali exatamente para aquele fim. Porque esse homem, meus irmãos, não possui informação alguma de quem era Pedro e de quem era João. É extremamente interessante que nós lemos esse texto, eu e você, de uma perspectiva totalmente diferente daquela deste homem, deste aleijado. Nós temos uma consciência diferente de quem eram os apóstolos, de quem eram os enviados do Messias. Não é interessante isso? Para o aleijado, ele era mais um que estava entrando ali. Mas para nós temos a bagagem de conhecer tanto a história anterior como posterior de Pedro e João. Pedro e João andaram 3 anos com o Messias, com Deus encarnado. No futuro, Pedro morreria crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que o nosso Senhor. João seria exilado para a ilha de Patmos. Nada disso esse homem tinha como saber. Nada disso ele tinha como conhecer. Obviamente não o futuro, mas também não conhecia o passado. Ele acha que esses são apenas homens comuns. A mesma perspectiva limitada, atenção, que cada pessoa que nós evangelizamos provavelmente tem sobre mim e sobre você. Pastor, mas nós não somos apóstolos. Claro que não. Mas nós somos, só para mencionar algumas coisas, raça eleita.
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ora, ele até nos chama de menina dos seus olhos. Eu não estou falando isso, irmão, para que você se sinta de alguma maneira envaidecido. Estou apenas querendo demonstrar, meus irmãos, como que Deus coloca diante das pessoas os seus. Ele coloca aqueles que Ele tem alcançado com a sua obra graciosa, a obra de Cristo. Mesmo que aos olhos da sociedade, meus irmãos, não sejamos absolutamente nada de especial, ou até que a sociedade olhe para nós de forma especial pelos motivos errados. Talvez você tenha um cargo de confiança ou algum tipo de liderança no seu emprego e as pessoas olham para você com esse tipo de importância, mas não é aquele que o Senhor coloca-nos na sociedade. Ele nos coloca na sociedade, meus irmãos, para que nós possamos ser aqueles que podem e têm condições espirituais de dizer aos homens e mulheres: olhe para nós, para que eu possa falar com você aquilo que o Senhor tem preparado. A estes, em suas necessidades materiais, familiares, psicológicas, emocionais, nós temos uma diferença para com Pedro e João. No verso 6, como apóstolos, eles podem dizer aquilo que está na última palavra do verso 6. Ande. De maneira simples, sem cerimônia, sem espetáculo, sem atrair primeiro uma grande multidão. Atenção, atenção, olha o que eu vou fazer aqui. Respeitável público, como o circo que fazem hoje em dia. Não. Ele apenas pronuncia uma única palavra. Vejam, meus irmãos, que ele não apenas ora por um enfermo. Como apóstolos, eles haviam recebido do Senhor Jesus o poder e a condição de operar milagres. Em Atos capítulo 2, 43, que passamos semana passada, o texto nos disse: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Interessante que o texto não diz, e eram feitos por toda a igreja. Os apóstolos são colocados nesse contexto com o objetivo claro de ratificar, confirmar, carimbar que a mensagem que eles estavam trazendo era a mensagem do Messias. Então, pastor, cura hoje em dia, riscado. Eu não disse isso. O que eu disse, meus irmãos, é que eu e você não temos a mesma autorização, habilitação, capacitação que esses homens tinham. É isso que eu disse. Isso não significa que nós não devamos orar, não significa que não possamos ver Deus operar grandes coisas, como certamente vários de nós já têm experimentado. Eu já experimentei em minha vida também. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é como Deus usa esta circunstância para aquilo que o texto vai conduzir. Agora, meus irmãos, uma diferença ruim da igreja de hoje para essa igreja no primeiro século é que enquanto eles dizem que não tinham o material, prata nem ouro, mas por outro lado ofereciam o espiritual, em muito a igreja de hoje carece de qualquer recurso espiritual e tenta ajudar o mundo com o material. Em São Paulo, no interior, uma igreja adotou uma praça. Pintaram a praça, capinaram a praça, consertaram os brinquedos e mandaram colocar uma placa. Esta praça foi adotada pela igreja evangélica tal e tal e tal. Meu grande problema com isso, meus irmãos, é que parece que nós queremos que o mundo goste da gente. E nos envolvemos com esse tipo de obra com o mesmo público que depois vamos ter que dizer, ou teriam que dizer, arrependam-se e creiam no Evangelho. É como se a gente estivesse dando um docinho, depois de viéssemos com a mensagem dura, certeira, real do Evangelho. Fazendo coisas para a qual a igreja não foi chamada para fazer. Não foi chamada para guardar ou investir os seus recursos. Alguns anos atrás eu fiz um post no alto de uma polêmica sobre obra social em que eu disse o seguinte: se eu tivesse apenas R$1.000 e eu tivesse que escolher entre esses R$1.000, por exemplo, pagar um voo de missionários para que pudesse ir para uma aldeia evangelizar, ou pegar esses R$1.000 e comprar comida, eu pagaria o voo para que os índios fossem evangelizados. Como costumeiro nas redes sociais, terra de ninguém, bang bang, só não me chamaram de bonito. Você não ama os que estão sofrendo. Amo.
Porque tem um monte de gente sem Deus, sem salvação nas aldeias que precisa ouvir do Evangelho. O ponto aqui, meus irmãos, é que a igreja foi chamada com uma missão específica. Está em Mateus capítulo 28, está no final do livro de Marcos, está no começo do livro de Atos. Quantas vezes Jesus tinha que dizer, ide? Quantas vezes Jesus tinha que dizer que o negócio da igreja é evangelismo? E que qualquer outra empreitada que nós possamos fazer não é aquilo que deveríamos estar fazendo. Mesmo que nós, como indivíduos, possamos e devamos ajudar as pessoas. Isso foi amplamente ensinado quando nós tivemos um EBD aqui sobre finanças, como que todo cristão deve ter no seu orçamento um pedaço dele para ajudar ao próximo. O grande questão, meus irmãos, é que as pessoas dizem, as igrejas não ajudam. Uma dessas pessoas eu perguntei online, ela não me respondeu, a não ser com um bloco. Por que você não ajuda? Enquanto você está cobrando da sua igreja, por que você não mete a mão no bolso e ajuda? Coloca a sua carteira onde está a sua boca. É muito fácil, irmão, nós transmitirmos ou transferirmos a responsabilidade, quando nós mesmos não fazemos. Então, antes, meus irmãos, na verdade, nós cobrarmos de qualquer grupo, quer seja a igreja, quer seja o Estado, o que eu não faço? Tão interessante a nova iniciativa que está aí nas redes sociais, né? As pessoas estão achando lugares cheios de lixo, terreno baldio, às vezes cheio de lixo, coisa assim, tirando uma foto antes, com um grupo de amigos, limpam sacos de lixo, depois tiram uma foto depois. Finalmente uma modinha útil nas redes sociais, né? Que pegue essa mania. Porque muitas vezes a gente fica reclamando, olha a rua como está, olha a coisa como está. E somos, às vezes, nós que jogamos o copo na rua. E reclamamos do todo quando nós mesmos não fazemos. Bem, voltando para o nosso texto, Pedro e João não são assim. Muito pelo contrário. Eles, de fato, estavam fazendo aquilo que eles podiam fazer. E o resultado é, nos versos 7 e 8, a cura imediata daquele aleijado. Pedro fala as suas famosas palavras. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. A primeira parte, meus irmãos, não tenho prata nem ouro, é muito provável que não é uma declaração absoluta. O que eu quero dizer? Isso não significa que Pedro e João não tivessem um centavo na vida. Isso não significa porque pouco antes diz que os irmãos de Jerusalém, que tinham uma propriedade, voluntariamente estavam vendendo as suas propriedades e distribuindo entre aqueles que tinham necessidade. Ora, se Pedro e João não tivessem sentado na vida, eles se classificariam como alguém em necessidade e seriam também ajudados. Então é provável, irmãos, que não é isso que ele quer dizer. Ele quis dizer, por outro lado, que mesmo que ele ajudasse com alguma coisa, isso não seria necessário para significativamente transformar a vida daquele homem. Seria pouco, logo acabaria e ele estaria ali na mesma situação. Porém, a segunda parte da declaração de Pedro era algo que iria não apenas transformar a vida dele, mas nunca iria acabar. O nome de Jesus, que ele usa aqui, identificando como Nazareno, é bom destacar isso, igreja, não é uma fórmula mágica. Virou, meus irmãos, um folclore evangélico tão triste, que eu já vi pessoas que não tinham compromisso nenhum com o evangelho, compromisso nenhum com a igreja. E aí, fulana, vai bater a meta esse ano dos negócios? Em nome de Jesus. É cristã. Aí você vai verificar, não é. Virou a mesma coisa que falam lá no Harry Potter, que eu não sei o que falam, mas enfim. Abracadabra. Eu sei que não é abracadabra, mas entendeu o que eu quis dizer, né? Entendeu? Virou uma palavra de superstição. Isso é muito pequeno para o nome de Jesus, irmãos. O que Pedro e João estavam falando aqui não era de maneira nenhuma, como eu disse, uma palavra mágica, mas era a identificação deles com alguém que havia sido morto, e com a obra, e com a pessoa, e é claro, com o poder dele. Porque ele sim, valia mais e vale mais do que qualquer coisa. Então, quando nós falamos, irmãos, ou usamos esta expressão, ela precisa ser feita com profundo temor. Ela precisa ser feita de que, mesmo que digamos, em nome de Jesus,
eu farei isso? Precisamos completar com aquilo que Tiago nos aconselha, se o Senhor permitir. Porque nem o mero uso do nome de Jesus muda a vontade de Deus. Se o Senhor já determinou para mim ou para a sua vida que isto ou aquilo não é a vontade dele, você pode falar o nome de Jesus até em hebraico. Em nome de Yeshua, fica até espiritual, né? Não vai funcionar. Aliás, outra crendice da igreja evangélica de hoje. Este homem, meus irmãos, tinha uma deficiência que o impedia de andar. E é tão interessante que o texto especificamente diz que seus pés e tornozelos ficam firmes. Talvez uma paralisia infantil, não sei. Como resultado, diz o texto, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. É interessante, meus irmãos, que muitos leem textos como estes e ficam até frustrados. Ficam frustrados com as suas igrejas. Raramente ficam frustrados consigo mesmos. Quantas e quantas vezes eu já li, já ouvi as pessoas dizerem, porque a igreja de hoje, por que ele não diz? Porque eu hoje, se referindo ao fato de que ele, segundo pensa, deveria haver os mesmos sinais, maravilhas, milagres na igreja de hoje. Interessantemente, nunca cobra de si, mas cobra da coletividade. Ficam frustrados porque querem, precisam experimentar as mesmas coisas. Mas estas não são as lições desse texto. Quais são as lições, meus irmãos? Primeiro, não existe enfermidade que não possa e deva ser respondida com oração. Aliás, ainda que isso não anule o papel da ciência, a oração deve vir antes da ciência. A oração deve ser o primeiro recurso, não o último. Quantas vezes, irmãos, vamos dando remedinho, levando ao médico, dando remedinho, levando ao médico, quando a coisa não melhora, o quadro piora, daqui a pouco alguém fala a palavra UTI, e aí alguém fala a palavra coma, aí lá vou eu para o grupo. Irmãos, vamos orar, por quê? Por que não orou antes? Porque não foi minha primeira medida, e não o último salva-vidas do barco. A primeira coisa, irmãos, e nossos filhos precisam aprender isso de nós. Quando eles estiverem doentes, vem, filho, vem cá, deixa o papai orar por você. Certa feita, irmão, nós estávamos indo com o nosso filho para o hospital. Quando pequeno tinha muitos problemas respiratórios. E antes de sair da garagem, eu falei, filho, nós vamos atrás de um médico, vamos orar para que Deus os abençoe encontrando um bom médico, mas antes vamos orar para que Deus cure você. Nossos filhos precisam aprender, meus irmãos, que Deus é a nossa primeira e maior instância. Não a última. Quando a vaca já está quase para o brejo. Quando a gente agora sim não temos mais recursos humanos nenhum. Mas ele precisa ser nosso primeiro recurso. Segundo lugar, mesmo que as dificuldades das pessoas estejam além da sua capacidade. Por exemplo, se você encontrasse hoje um aleijado, está além da sua capacidade direta de chegar e dizer, ande. Você pode orar e Deus pode curá-lo, irmãos. Eu quero reafirmar que em momento algum estamos negando isso. Mas você não tem a mesma capacidade de Pedro e João. Capacidade dada pelo Senhor. Porém, ainda que a capacidade, a dificuldade das pessoas que você encontra esteja além da sua capacidade, o que você deve fazer? Como cristão e como representante do Senhor, omissão não é uma opção. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Esquece o aleijado. Você encontra um caso de um casal em crise. Você encontra uma pessoa em desespero, qualquer que seja da vida. Resista à pronta tentação de ligar para o pastor. Deixa eu ligar para o pastor, que esse problema é para o pastor, não é para mim. Deixa eu ligar para o irmão mais experiente do grupo. Deixa eu ligar para o líder lá do grupo de vida. Outra crendice no meio evangélico que alguns têm certa unção do que outros, porque uns são, outros não, entendeu? Pegou não? Deixa para lá. Tolice. Há muitos anos atrás, irmãos, ainda no outro prédio, uma senhora participou do culto, no final explicou o caso que estava acontecendo com ela, uma coisa muito triste, e pediu oração. Na época, eu chamei logo ao lado um dos membros da equipe ministerial da igreja, e falei assim, olha, esse aqui é o irmão fulano, ele vai orar pela senhora. Aí ela me interrompeu, não, eu vim aqui para ter oração de pastor. Esse tipo de crendice, irmãos, tem que ser combatida. Como que nós combatemos? Quando a igreja
madura, preparada na palavra, cheia do Espírito Santo, começar a responder ela às necessidades das pessoas com quem você trabalha, das pessoas com quem você estuda. Vão haver momentos, eu concordo, onde você vai precisar do auxílio de irmãos mais experientes, talvez até em um assunto específico da vida daquela pessoa. Mas nós possamos, irmãos, prontamente responder. Eu quero destacar aqui o texto de 2 Coríntios 5:20. Somos embaixadores de Cristo. Somos. Não é uma casta dentro da igreja. Esse talvez seja aquele momento que você deveria virar para o seu irmão do lado e dizer: você é embaixador de Cristo. Mas a Bíblia já está ali dizendo, então você não precisa falar para o seu irmão do lado. Somos embaixadores de Cristo. Olha o resto do texto, irmãos. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Seu também. E Paulo termina: por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. É interessante, irmãos, que Paulo está falando com a igreja. Significa, irmãos, que eu sou embaixador de Cristo, você também é, até quando eu admoesto, quando exorto um irmão a que mude a sua vida. Quanto mais para um mundo sem Deus e sem salvação, omissão não é uma opção. Terceiro lugar, ainda nesse ponto 2, irmãos, se desejamos de coração ver as pessoas libertas das circunstâncias das suas vidas, e como este homem louvando a Deus, tal como esse aleijado, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair, irmãos, da nossa agenda, aonde não temos tempo para dar atenção a alguém à beira ou à porta formosa. Somos muito ocupados. O dia é rápido, tem muitos compromissos, tem que pegar o filho na escola, tem que bater o ponto, eu não tenho tempo. Ontem, no culto de aniversário da Meva, foi usada a palavra privilégio, né? Meu amado, quando você para a sua agenda para atender aquele que está à porta formosa, achando que vai receber de você uma coisa, mas você oferece o eterno para ele, que privilégio é. Que privilégio é ser instrumento de Deus para alcançar alguém da sua miséria espiritual para a abundância de Cristo. Isso não vale a pena sair da sua zona de conforto? Isso não vale a pena interromper a sua agenda? Eu creio firmemente, irmãos, que sim. Porque não podemos deixar de responder às situações nas vidas das pessoas. O que acontece como decorrência desta cura? Nos versos 9 e 10, que peço que nós leamos juntos, nós vamos ver exatamente isso. Diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja: quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. No progresso da igreja, o impacto nas vidas gera oportunidades. E mesmo que eu e você, de novo, não tenhamos como curar ninguém imediatamente, como é o caso aqui, isso não importa aqui na nossa terceira lição. Porque o que nós estamos vendo, meus irmãos, é que quando a igreja não se omite, antes ela se torna instrumento de Deus na transformação de vidas, é como se nós jogássemos uma pedra e círculos concêntricos começassem a se expandir e outras vidas fossem afetadas. Quando estávamos cruzando o rio Tapajós, passou um grande cargueiro, nós estávamos apenas em um barco de madeira. E aí quando aquele grande cargueiro passou, lá veio a marola, né? O banzeiro, como diz aqui no norte. E o nosso barco, que para nós era grande, mas perto do cargueiro não era nada, foi, tivemos uma emoçãozinha ali, rapidinho, mas logo a gente já passou para a mesmice do Tapajós e continuamos viagem. Essa ideia, meus irmãos, quando uma vida é transformada, há todo o impacto familiar, social. Outras vidas são impactadas. João capítulo 4, mulher, dá-me de beber. Você é judeu, eu sou samaritana, como é que você me pede de beber? Se você conhece quem te pede água, você pediria dele, ele daria água viva. Você conhece o resto da história, não temos tempo para explorar tudo. No final diz o texto que aquela mulher fora até ali, no calor do dia, para pegar água onde ninguém poderia vê-la, porque ela era falada, era maldita
na sociedade, na igreja, na cidade. Mas diz o texto, meus irmãos, que ao final da conversa com Jesus, diz, abandonando, largando o seu cântaro, seu jarro, ela corre para a cidade. Ela esquece que as pessoas falavam dela pelas costas. E ela chega no meio de todo mundo e diz, venham ver o homem que disse tudo que eu fiz. Não será porventura ele o Messias? E diz, meus irmãos, que Jesus e os discípulos vão até aquela cidade chamada Sicar. E aquela cidade é balançada pela chegada. Será que nós temos ideia do que o Senhor pode fazer por uma vida? Vocês conhecem a história onde um dia de nevasca, ninguém queria ir para a igreja. Mas aí o diácono, sabendo que seu pastor não iria por outras dificuldades, foi. Esse diácono era um sapateiro, uma pessoa simples, não tendo ninguém para dirigir o culto, ele foi à frente. E lá fora a neve estava crescendo, a nevasca estava crescendo, e um jovem, adolescente, fugindo da nevasca, entra naquela igreja. Aquele diácono abre um texto do Salmo e diz, que o texto diz, olhai para ele. E vendo aquele jovem, numa congregação pequena, num dia de muita neve, sabendo que ele não é da congregação, diz, meu jovem, olhai para ele. Não é muito difícil. Você precisa apenas olhar para ele e crer e se arrepender dos seus pecados. Naquele dia aquele jovem se converteu. Quem sabe o nome desse jovem, irmãos? Charles Haddon Spurgeon. Aonde será que a minha pedrinha vai cair? Alguém sabe o nome desse diácono? Ninguém. Pouco importa, porque naquele dia, meus irmãos, ele foi instrumento de Deus para transformar e impactar a vida de milhões. Até hoje, a obra de Spurgeon ecoa nos nossos dias. É bem provável que eu e você não vamos alcançar o novo Spurgeon do século XXI. Mas mães, você tem ideia do impacto que o seu filho, como uma flecha, pode alcançar? Discipuladores, líderes de grupo de vida. Eu quero aqui honrar em especial a vida do Tiago e do Kaique, que semana após semana cuidam dos nossos pequeninos. Você tem ideia do impacto que isso tem? Eu me lembro, meus irmãos, e desculpe o exemplo pessoal, quando eu encontrei com minha antiga professora, e ela olhava para mim com os olhos marejados nessa perspectiva, que um aluninho dela se transformou num pastor. O ponto aqui, meus irmãos, é que o capítulo vai continuar e as multidões vão ouvir o evangelho novamente, porque há um impacto quando uma vida é alcançada. Olha a lógica, fui confrontado, eu não dei as costas, eu encarei, preguei, ele se converte, ou nesse momento pelo menos ele é curado, algo foi feito por Deus. E há uma grande oportunidade ali de pregação do evangelho. Meus irmãos, este mundo precisa ver mais homens e mulheres que deixem este mundo, diz o texto, perplexos e admirados. Sem falar, sem ter o que falar, porque nós ousamos. Há uns anos atrás, um dos meus amiguinhos do Facebook, porque ele é um menino, hoje já é um rapaz, porque ele estava na época no curso médio, ensino médio, ele postou um vídeo em que ele pregava no meio da sua escola, tinha uma pequenina multidão, um aluno da escola, tinha uma pequena multidão ao seu redor. Ele abriu o livro de Romanos, irmãos, e pregava as doutrinas da graça. E eu falei assim, Deus dá mais meninos como este. Porque eu tenho absoluta certeza, irmãos, que aquela escola não foi a mesma depois que este rapaz e outros passaram por ela. O ponto aqui, meus irmãos, vidas cristãs extraordinárias, nós achamos assim, nada mais, nada menos são do que vidas cristãs obedientes. E são através dessas vidas que o nosso Deus age e proporciona momentos e oportunidades de compartilhar o evangelho. Não há na história da igreja homens grandes e fantásticos, há homens pecadores limitados que apenas obedeceram. Que fizeram como a irmã Sophie Miller, que vimos algumas semanas atrás. Eu não recebi um chamado, eu ouvi uma ordem e obedeci. Nessa questão de oportunidade, não há como não destacar, irmãos, a cooperação, portanto, entre a iniciativa ousada de Pedro e João e a ação única que só ele podia fazer de Deus
em responder e curar aquele aleijado. Agora olha só, nós oramos pela ação de Deus, não é verdade? Mas será que nós cruzamos os nossos braços? Porque se oramos pela ação de Deus, irmãos, e cruzamos os nossos braços, na prática nós somos incrédulos. Seu Davi Cox, certa vez, quando passamos por uma seca, no período do meio do ano, em São Paulo, quase não chove. E nós estávamos com frio, muito pó, muita alergia, e muitos dias, dezenas de dias, sem uma gota de água. E ele fez uma pergunta na capela, diz assim: você está andando com guarda-chuva? Você está orando por chuva, você está andando com guarda-chuva? Você de fato crê que Deus pode trazer a chuva? Ou seja, meus irmãos, Deus age, Deus opera, Deus acrescenta a tua igreja. Talvez você ouviu o versículo 47 da semana passada, dizendo, e foi para casa orando, Deus, eu quero ver isso na nossa igreja. Meus amados, o crente que ora por crescimento da igreja não evangeliza, beira a hipocrisia. É verdade, pastor, então não vamos mais orar pelo crescimento da igreja. Não é bem essa lição que eu gostaria que você aprendesse. A lição, queridos, é que nós não temos alternativas. Nossa alternativa é orar pelas vidas, nossa alternativa é pregar para as vidas. O 47 é que é a alternativa de Deus. E o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos. O progresso da igreja se consolida respondendo às necessidades das pessoas. Que o exemplo, meus irmãos, dos pescadores em Atos capítulo 3, possa nos mover nesta semana, nos incomodar nesta semana, na nossa agenda, nas nossas atividades, nossos compromissos, a perceber as pessoas nas portas formosas da nossa vida. Eles podem estar nas portas formosas de material bonito, polido, lindo. Eles podem, inclusive, estar na sua vida, seus sorrisos, camisas caras, roupas caras, carros caros, casas caras, tudo. Mas, no fundo, são simples aleijados espirituais, tal e qual eu e você um dia fomos. Oremos. Deus querido, nós precisamos que o Senhor, a cada dia, nos mova e nos mexa da nossa zona de conforto. Precisamos que o Senhor nos leve aos necessitados. Em muitos casos, ó Deus, nós poderemos aliviar sua dor, poderemos aliviar seu sofrimento, mas que nós possamos compreender, ó Deus, que a necessidade maior e mais profunda e mais urgente da vida de cada um deles é conhecer a Cristo. E nós possamos, ó Deus, não dar as costas a esta necessidade, mas responder a ela. E que pela tua graça as vidas sejam alcançadas e o impacto comece a acontecer em suas famílias, acontecer na sociedade e acontecer onde quer que eles estejam. Porque nós podemos então continuar crendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de cada um deles. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.